Beleza, pessoal? Thiago Jonathan falando com você agora. O nosso podcast está de volta, né? Para a gente bater aquele papo legal com nossos convidados. Estivemos aí alguns dias sem gravar, né? Tava aqui com a esposa já no 9º mês para dar luz, né? Ao Thiaguinho. E isso já aconteceu, né? Aí teve o resguardo. Aí tive que aguardar o resguardo também. Agora a gente está de volta gravando aí os nossos podcasts, tinha algumas pessoas perguntando. E então, estamos de volta com o nosso podcast com o Thiago Jonathan. E hoje, convidado muito especial, nosso amigo aqui de Coroatá. Estamos recebendo o nosso querido pastor Natanael Diogo Santos, este homem de Deus que eu vou mostrar para vocês agora. Está aí o nosso querido pastor Natanael. Vou chamar só o pastor Natanael, fica mais fácil da gente estar conversando Fica à aqui, vontade. tá bom? Pastor Natanael Diogo Santos. Estaremos aqui conversando sobre a sua biografia, também estaremos conversando sobre o seu ministério e, com certeza, estaremos também falando sobre o seu livro, né? Ou livros, né? Já são alguns livros e nós estaremos conversando sobre esses e outros assuntos aqui no nosso podcast. Então, você que chegou aqui de paraquedas, se inscreva no nosso canal, ajude, né, esse canal humilde, pequeno, mas que pode se tornar grande com a sua ajuda. Deixe o seu like, ative o sininho, siga também a nossa página no Instagram, podcast com o Thiago Jonathan. Eu vou rodar a vinheta e a gente volta já. Paz do Senhor, meu pastor Natanael Diogo Santos. Paz do Senhor, meu querido Thiago Jonathan. Muito obrigado por aceitar o nosso convite de estar aqui no nosso humilde podcast para a gente conversar um pouco sobre esse homem de Deus, né? As pessoas, tanto de Coroatá como do Maranhão e do Brasil, de qualquer lugar do mundo que assistir o nosso podcast, vão conhecer hoje mais um pouco sobre este homem de Deus, esse jovem pastor, posso dizer assim também, né? Muito obrigado, pastor. Pode fazer isso, a saudação. A paz do Senhor a todos. Para mim, desde já quero agradecer aqui ao Thiago Jonathan, um grande amigo. Agradecer pelo convite. Para mim é uma honra e uma felicidade muito grande. E estamos aqui para responder aquilo que o nosso querido amigo estará nos perguntando e também apresentar aqui as nossas duas obras, né? Que tem a mais recente, que é o livro Quebrando a Idolatria no Meio do Cristianismo, que foi lançado segunda-feira passada para a glória de Deus. Pronto. Pastor, muito obrigado mais uma vez. É uma honra, né? Estar recebendo aqui. Para alguns, às vezes, é só um homem. Não. É um homem de Deus, né? É um anjo do Senhor na terra, alguém que foi Amém. escolhido por Deus para fazer a sua obra aqui. Como diz o nosso querido pastor Osiel, se existe o bom pastor, é porque também existe o ruim, né? Para outros lados. E aqui nós Verdade. estamos com um bom pastor, Amém, pastor graças a Natanael Deus. Diogo. Tava dando uma olhada lá no lançamento no Templo Central. Achei muito interessante. Algo que todo mundo já admira no senhor, né? Que é a valorização da sua esposa, né? Foi Amém. muito bonito, né? Tem os vídeos aí nas redes sociais. Quem ainda não viu vai ver, né? O pastor Natanael também fazendo a sua dedicatória de carinho, amor e respeito à esposa, que é a sua grande ajudadora, né? Verdade, Nesse ministério, né, pastor? verdade. Verdade, eu até falei ali para ela, porque assim, é uma pessoa que sempre me apoia, me ajuda, sofre comigo, muitas vezes nas dificuldades. E quando Deus, muitas das vezes, nos honra, nós não devemos nos esquecer daquela pessoa que sempre está ao nosso lado, nos ajudando, nos apoiando. E não tem uma pessoa que quer mais o nosso bem a não ser a nossa esposa, a nossa família. Né? Isso nós temos que honrar e agradecer por isso. Com toda certeza, né? Com toda certeza. Muito bonito, né? Digno realmente de aplausos, né? Algo que muitas das vezes a gente não vê muito acontecendo, né? Foi muito bonito, Amém. demonstração de carinho, amor, respeito e agradecimento, né, pastor? Verdade, Uma das coisas que eu acredito que a gente tem que ser é gratos, né? verdade, Eu acho que é verdade. algo que nunca pode faltar, né?
todo dia a gente tem um motivo para agradecer, né, Isso, pastor? é verdade. Então, pastor, vamos aqui conhecer mais um pouco, né, desse pastor jovem. E para a gente conhecer esse pastor, a gente tem que conhecer ele antes do pastorado, Pronto. né? Quem era o pastor Natanael antes do ministério? O que fazia? Quando foi a conversão? Começando por essa parte, antes de ser evangélico, com quantos anos entrou ali na crença? O que motivou a entrar? Primeiro, eu nasci em um lar evangélico e sempre trabalhei desde cedo. Minha mãe sempre me ensinando, meu pai, minha mãe, ela vendia din-din, quando não vendia pastel, e nós ia para as ruas, né, vender din-din, pastel. Quando ela terminava aquela fase, nós ia vender picolé, ia vender cheiro verde, acordava muito cedo. E pela graça do Senhor, a gente veio, se converter, voltar à fé, que chegou a fase da adolescência, da juventude, e a gente anda por outros caminhos que não é para andar. Com certeza. Mas coube a Deus, eu com 21 anos de idade, o Senhor me chamar novamente para a sua presença. Aí é o momento que Deus teve, a misericórdia, e nós fomos ali para São Luís, nós trabalhamos numa panificadora, e de lá nós trouxemos uma panificadora, que hoje é conhecida como a Panificadora Santos, né, e nós ali trabalhamos fazendo pão por muitos anos, e e durante trabalhando, mas também fazendo a obra de Deus, que já estava convertido, fui batizado com o Espírito Santo com uma semana depois de ter me convertido, na oração de meio-dia. É, Algo, né, pastor, que hoje é raro, né? é muito raro. E também nós buscávamos muito a presença do Espírito Santo nas vigílias, em oração, jejum, leitura de Bíblia. Então aquela geração ali que foi muito jovens, foram batizados com o Espírito Santo porque procuravam buscar a presença de Deus. Então, essa daí foi a caminhada antes do ministério, para a glória de Deus. E chegou o momento de eu conhecer a minha esposa, que foi minha namorada, Nem noiva, conheço. é, é ali da congregação que tu se congregava antes, Isso, lá na área na 5, área né? 5. Filadélfia. Praticamente desde criança a gente se congregou ali, né? Isso. E aí Deus mostrou, Pela essa daqui mesmo, essa daqui Jesus. mesmo. Eu glorifiquei a Deus. Quantos anos de casado já, pastor? Hoje nós vamos fazer 11 anos de casados. 11 anos de É, casado, já tem fruto do já tem casamento. fruto, uma filha Quantos anos de a 10 filha? anos, só tem 10 anos. Pastor, foi rápido, Foi né? Um ano rápido. depois de Um casado. ano depois de casado. Como foi a chamada para o ministério, pastor? A chamada para o ministério quando naquele tempo, aquele movimento do Camboriú, que naquela época estava no auge, aquela febre de DVD dos Sim, pregadores, sim, Gilmar sim. Santos, Marco Feliciano, aquela geração ali se inspirou muito naqueles homens de pregar a palavra e tudo. E sem falar também que eu tinha um pastor que eu auxiliei ele por 8 anos, quando eu me converti, ele já era ali pastor ali na área 2, que é a atriz Sim. dela, que é o nosso querido pastor Osiel Gomes. Um pastor que eu aprendi muito com ele, um pastor humilde e um homem de um alto conhecimento e que também nos inspirava na questão de estudar, de buscar. Então é uma maneira assim, um homem muito santo, muito crente e voltado para as escrituras. Então essa foi a forma desses homens, que querendo ou não, nós temos pessoas que nos inspira e com certeza envolve também a chamada, não só a vocação, que tem aquela chamada que Deus queima em nosso coração. Então foi isso que aconteceu. E o pastor Ziel sempre nos orientando, como nós deveríamos nos comportar. E o nosso querido pastor Bené, sendo usado por Deus, né, que ele já até partiu para o Senhor, e é o meu pai no ministério, foi um homem que também me ajudou muito, me orientou, que antes de ele partir, eu tive uma honra muito grande de auxiliar no templo central. Para mim foi aprendi muito, porque você ser auxiliar do pastor Bené, numa área é uma coisa, agora você estando perto dele, trabalhando ali junto com ele, você aprende muito mais, Muito mais, né? muito mais. A experiência é muito grande, a sabedoria é muito grande. Então, a gente pegou muita lição assim para o nosso ministério. Graças a Deus, né? Foi um homem que realmente deixou um legado, né, enorme em Coroatá, né? Isso, Trabalhou muito, né? Em Coroatá tem o antes
e o depois do pastor presidente, né? Pastor Exatamente, Bené, exatamente. nosso saudoso pastor. Tem o antes e tem o depois, porque o que Coroatá cresceu, né? Muito grande. Tanto em número de evangélicos, como também templos, né? Isso, a estrutura, Fazendo jus àquele hino, né? Em cada cidade, em cada bairro, em cada verdade. povoado, Isso. né? Um templo da Assembleia de Ele Deus. cercou Coroatá com templos, né? Uma forma de evangelizar. Stan Toller já dizia que o templo também evangeliza. Então, ele, nessa visão espiritual, ele cercou tanto a cidade como também os povoados circunvizinhos. E acho que tem hoje aí 43 templos que ele deixou aí com pessoas aí servindo a Deus com prazer e alegria. E hoje nós temos em Coroatá, né, o seu sucessor natural, que é o nosso querido pastor presidente, pastor Josias Gomes, né, que assumiu a presidência em Coroatá e vem agora continuando a obra do Senhor, que não para, né, e Isso. também dando continuidade tanto ao legado do pai, como também construindo agora a sua própria história como presidente, né? Isso? Exatamente. Quero aqui desde já, ele hoje é meu pastor presidente, quero aqui deixar um abraço para ele, uma saudação a todo o povo da Igreja Assembleia de Deus e aquele que é evangélico na pessoa do nosso pastor presidente, pastor Josias Gomes, e que Deus venha continuar ali usando, como ele foi usado na área 5, como ele foi usado ali na área 2. E nós também temos essa esperança, essa fé e essa alegria que ele vai fazer um grande sucesso, vamos dizer, usar essa expressão, essa palavra sucesso, assim como o pai dele teve grande êxito aqui em Em Coroatá. Coroatá, verdade. Continuando aqui com o nosso pastor Natanael, que é o assunto, o foco aqui principal, né? Digamos assim. O homem convertido, chamado por Deus para assumir o ministério. Com que idade você chegou no ministério, pastor? Eu cheguei no ministério, eu já estava com os meus 20, eu sou muito ruim de memória, eu acho que eu já estava com os meus 30 anos de idade. 29 para 30 ali, Isso, foi né? nessa fase aí que eu fui chamado para o ministério. Ali, usando os termos técnicos também, né? Primeiro você foi autorizado. Fui primeiro autorizado ali em Tirirical, né? E depois eu fui ordenado com 2 anos. O pastor Bené, ele tinha esse método, Cuidado, esse né? cuidado. Com 2 anos, Cautela. cautela, ele ordenava ao Santo Ministério. E aí o pastor Natanael surgiu como escritor. Isso. Antes dos livros, Mensageiro da Paz, se eu não estiver Antes dos errado, né? livros, Mensageiro da Paz, Revista Obreiro Aprovado da CPAD. Como que teve essas pontes para o senhor chegar ali a escrever o primeiro Mensageiro da Paz ali? Quando eu escrevi a primeira vez, eu ainda era diácono. Diácono Diácono ainda. ainda, diácono. E foi uma vez um irmão, eu não tinha ideia assim, tinha o Mensageiro da Paz ali na Secretaria de Missões, sempre eu via, mas eu pensava assim, eles ligam, pedem para as pessoas e as pessoas mandam. Eu tinha esse pensamento. E quando de repente um irmão diz, rapaz, eu mandei um artigo para o jornal Mensageiro da Paz, um artigo, e eu estou esperando ser publicado. Eu, rapaz, como foi que tu fez isso? Ele foi, não, tem o e-mail. Aí eu fui ver ali, meio pesquisar e realmente. Aí foi que eu fiz o artigo. Eu me lembro até o título, é, A Morte de Cristo. A Morte de Cristo, falando sobre o Calvário, que foi publicado na página 22, ainda me lembro. E eu fiquei muito feliz, foi uma alegria muito grande. O jornal, ele quase rasga de eu tanto ler e reler o artigo. Então foi uma felicidade muito imensa quando eu vi meu primeiro artigo sendo publicado em um jornal que é em nível nacional, né? Com certeza, circulação Isso, nacional, né? exatamente. Trazendo aí, digamos que orgulho, né? Para É, Coroatá também, né? exatamente. De estar escrevendo e assim continuou E escrevendo. assim continuei escrevendo e nós temos já aí 10, 11 artigos já no Mensageiro da Paz, né? Que nós veio quando nós estamos mandando ali, que não é todo, temos outras áreas que estudamos, cuidando de igreja, não podemos estar sempre escrevendo, mas quando nós, por obra do Senhor, nos ilumina, e nós ali mandamos um artigo. E o último que saiu agora foi no esse mês que passou, né, que nós estamos falando ali sobre a necessidade da teologia dentro da igreja.
Então foi o nosso último artigo que saiu agora no mês passado. Muito bom. Pastor realmente tem uma veia de escritor. Amém. Esse desejo, o senhor sentiu espelhado em alguém ou nasceu mesmo assim como fruto ali do Espírito mesmo, aquele desejo à vontade? Ou alguém também, pessoalmente, assim, lhe inspirou? Não, essa questão de escrever foi lendo os livros dos teólogos, aí foi dando aquele desejo, né? Dando aquele desejo. eh, a gente lendo e foi dando aquele prazer. A gente lia, botava alguém para ler e corrigia, não, precisa melhorar nisso, naquilo. E com o tempo nós fomos se aperfeiçoando, pela graça de Deus, estudando língua portuguesa, gramática portuguesa, Que é muito que é complicado. muito complicado. E assim a gente foi se aperfeiçoando e para a glória de Deus nós já temos esses artigos e até livros já publicados, né? Graças a Deus. Daqui a pouquinho a gente já vai chegar aí Pronto, para esmiuçar esses livros pronto. aqui, né? É, E despertar mais ainda o conhecimento de quem ainda não conhece, assim, de fato, as suas obras, né? isso. Pastor, hoje o senhor está em qual área em Coroatá? Hoje eu estou na área 8, no bairro Novo Areal. Nós estamos trabalhando ali, já está com 5 meses, né? Estamos 5 ali meses. trabalhando ali com alegria, com prazer. Quero aqui mandar um abraço para todos os irmãos da área 8. E vamos estar aqui, ó, entrando, quero até aproveitar, nós vamos estar entrando aí numa festa muito grande da geração eleita. Quero convidar todos para essa grande festa, vai ser no dia 28, 29 e 30. Vai ser essa grande festa ali, em nome de Jesus, com todos os jovens da área 8. Pronto, estão todos convidados, né, para essa grande festa. Coroatá também tem essa cultura, né, de sempre Isso, promover grandes festividades exatamente. para exaltar o nome do nosso Deus poderoso. Pastor, mas dentre tudo isso que o senhor já explanou aqui, tem algo também que foi interessante, né? Não, não foi bom, mas aconteceu. O senhor acha que já sabe o que é que eu tô falando? Que aconteceu com o senhor. E a gente não poderia deixar de tecer aqui alguns comentários, até porque se tornou algo a nível internacional, Foi. né? Saiu em veículos nacionais, internacionais, ministros do governo federal chegaram a comentar, senadores chegaram a vir a Coroatá Isso, por essa ocasião, né? A cidade foi sacudida, né, verdade, por um protesto cívico, democrático, verdade. quando aconteceu esse fato que o senhor vai dizer o que foi aí para o pessoal. Esse acontecimento, nós estávamos dirigindo um culto, nós ainda estávamos na área 1, ali no Templo Central, estava dirigindo um culto de trás do fórum. E possivelmente ali seria a casa onde a juíza estava morando ali. E nós conduzindo o trabalho, tranquilamente, quando de repente uma senhora sai na porta e me chama e pede para. Eu nunca tinha visto ela e não sabia nem o nome. Eu fui saber, eu sabia quem era, quem estava na frente da comarca de Coroatá era uma mulher, mas não Sim. sabia o nome e nunca tinha visto o rosto. E quando ela, a maneira como ela falou e diz: "Eu vou lhe conduzir", quando eu disse para ela que eu perguntei para ela: tem alguém doente na sua casa, senhora?" Aí ela falou assim: "Se você não abaixar o volume, eu vou lhe conduzir para a delegacia." Quando ela usou conduzir, eu entendi. Eu estou falando Com alguém de autoridade. estou falando com a juíza. Então, imediatamente nós diminuímos o volume, né? Mas ela entendeu que nós não diminuímos e assim ela mandou nos conduzir ali até a delegacia, mas pela graça de Deus, foi ali rapidamente, chegou um advogado da igreja e O senhor chegou. tá. Peraí, o senhor tá resumindo demais. A gente tem o tempo aqui. Tá, tranquilo. A gente tem bastante tempo. Como que foi o choque ali dos irmãos que estavam no culto? O choque foi muito grande, porque A viatura chegou a de viatura fato. chegou de fato, até o policial disse assim: "Nós vamos ali abaixar um som de um bar." Assim estava na mente do policial. Quando ele veio era um culto, aí ele ficou sem jeito. Aí perguntou quem era o responsável do trabalho ali, aí mandou me chamar e eu fui e disse: "Olha, eu tenho que lhe conduzir por ordem." Aí eu disse: "Tudo bem." E quando de repente estava a irmã Rosinha, que também foi Sim. levado, né, levado ali para a delegacia.
E eu disse que não tinha necessidade de mandar nenhum crente ali ir para a delegacia, porque se eles estavam cantando e pregando, porque eu estava chamando para pregar e cantar. Então, se tinha que mandar me conduzir para a delegacia, teria que ser só o pastor. Até nessa hora, os crentes disseram que eu fui muito corajoso nessa Com parte toda. certeza. Aí, e eu fiquei assim, porque eu estava com a minha filha. Minha esposa não foi, mas eu estava com a minha filha. A minha filha Ia ficar em ia desespero, ficar em né? desespero. Graças a Deus, eu tinha um telefone do Dr. Leonardo. Liguei rapidamente para ele. E ele chegou. E também ele já sabia da notícia, do que estava acontecendo. E ele chegou ali, eu entreguei a minha filha ali para ele, me colocaram dentro da viatura e Dentro de qual parte? daquela parte, não foi do, Do camburão, não, não, né? o Camburão colocaram a caixa, A grande caixa. a grande caixa, viu? Foi a grande caixa que foi presa, conduzida até ali. Teve algema, não, né, pastor? Graças a Deus não, graças a Deus não teve algema, Mas o viu? testemunho ia ficar maior, pastor. Era. Então, querendo ou não, foi assim muito constrangedor, Com né? certeza. Mas O bom é que foi pelo evangelho, né? foi pelo evangelho. Quando eu Chegou na... cheguei na delegacia, eu disse, aí eu fui me lembrar de tudo aquilo que eu pregava. Que eu sempre pregava muito, eu estava pregando ali na área 1, eu estava pregando muito nos cultos de sexta-feira, sobre a questão daquele período dos 3 séculos da era cristã, que os crentes eram presos, mortos, Perseguido, jogado na perseguidos, jogados em prisão. prisões. Então, isso, eu disse, meu Deus, pregar é uma coisa, agora Viver viver, aquilo, hein? o negócio é sério, é pesado. Então, mas graças a Deus, que Deus, ele, num período, na véspera da política, né, em Sim, campanhas, sim. Coroatá se silenciou nessa parte e ficou aí só o evento Foi em em evidência evidência, esse esse acontecimento. acontecimento, e isso não deixou de glorificar a Deus, porque era o evangelho que estava aí em ascensão. Foram quantas horas que o senhor ficou ali na delegacia? Eu acho que eu não fiquei ali, eu acho que fiquei ali uma hora. Aí rapidamente ali, 1 hora na uma delegacia hora, e a mobilização que aconteceu em e prol disso já estava acontecendo nas redes sociais. foi. Muito rápido. Não teve nem como medir. Isso. Não teve nem Muito como rápido. medir. Rapidamente, os grupos de WhatsApp, né? Isso. A notícia corria. No outro dia já tinha toda uma grande parte da igreja nas ruas marchando, né? Exatamente. Marchando e de forma respeitosa, né? É muito bom dizer, bem cívica, não concordando com o que tinha acontecido, né? Exatamente. Rapidamente veio autoridades, né, De à autoridades. cidade. Exatamente. Rapidamente tinha postagem de forma nacional e internacional. Várias páginas em Instagram, YouTube, Twitter, todas noticiando e colocando as imagens aqui de Coroatá. Foi realmente algo, mesmo assim, que tomou uma proporção gigantesca, né? Exatamente. Porque, querendo ou não, foi uma afronta a um pastor, né? Exatamente. A um pastor, ao evangelho de Cristo, né? Isso. E, de certa forma, à Constituição, né? Porque A liberdade a de liberdade de expressão. expressão e a liberdade de religião, né? Exatamente. Como nós sabemos que o Brasil, ele é o quê? Ele é laico, Laico. mas não é laicista, né? Exatamente. Não tem uma religião oficial, Exatamente. né? Mas todos podem expressar aquilo que segue, né? Exatamente. E ali estava a igreja expressando o que seguia, né, era, pastor? É verdade. E aí aconteceu esse fato. Aconteceu esse fato e eu quero aqui, inusitado. desde já, agradecer à Convenção do Estado do Maranhão, que imediatamente mandou 2 advogados, né? E aqui nós já estávamos com 3 advogados, então formou aí 5 advogados. 6 advogados, né? Com aquele Ainda tinha um advogado supremo, Supremo, que esse não deixa passar que nada. é o próprio Cristo. Então isso nos ajudou muito nessa questão. Pastor Natanael tem bagagem. Normalizou esse episódio, vida que segue. Segue. Eu Como- quero aqui, desde já, eu oro pela juíza, como é o nome Sim. dela? Era a Annelise, era? É.
Eu oro por ela, apresento, não tenho Vocês mágoa. chegaram a se encontrar Não, depois disso? nunca, nunca, nunca mais. Seria interessante, né, É, pastor? não, eu não tenho mágoa, não tenho ódio. Eu oro por ela, que Deus venha abençoá-la, que ela venha ter sucesso na sua carreira, saúde, Deus venha Venha abençoar. fazer o seu papel bem na cidade, né? Exatamente, viu? É isso que eu faço. Porque isso é o papel do cristão, é orar, né, por todos, para que o Senhor venha abençoar. E não ter alguém como um inimigo agora Ex vitalício, né? exatamente, exatamente. E sim orar, quem sabe, né? Uma É, conversão futura. a Bíblia diz que a nossa briga não é contra a carne nem sangue, ou seja, nossa briga não é contra os homens, nossa briga está num nível Espiritual, né? espiritual, é contra as forças das trevas. Então, nessa questão não devemos ter ódio das pessoas, mas amar, respeitar e cuidar. Com certeza. E pastor, saiu tudo resolvido, né? Ficou aqueles dias, rapaz, isso aconteceu comigo. Ficou algum receio depois de estar em via pública ali pregando o evangelho? Deixa eu ver se eu estou perto de alguma coisa. Ficou esse receio ou o pastor ficou, não, eu estou aqui fazendo o que é Não, correto? continuei pregando na mesma convicção. Desde o primeiro dia eu voltei a pregar nas ruas, com o mesmo prazer, mesma alegria, sem medo, né? E, e eu tendo no meu coração que isso não vai mais acontecer aqui em Coroatá, né? Porque a igreja aí ela mostrou que ela não aceita Esse tipo de esse conduta, tipo de né? conduta, que cale a voz dela na pregação do evangelho. Porque calar a voz da igreja é calar o evangelho, né? Exatamente. E nada mais é o evangelho do que a Cristo, né? É E verdade. não se pode calar Cristo, É né? verdade. Não se Impossível. pode calar Cristo. Eu não sei se essa expressão, eu não sou teólogo, mas o pastor é. Eu não sei se essa expressão cabe aqui daquele versículo, né? Porque se a igreja calar, as pedras clamarão. Não sei É. se cabe teologicamente aqui, mas aparenta que sim, né? É, dá para trazer uma certa implicação, né? Dá, né? É. Agora, entra aquela parte de Paulo quando ele disse que ele estava preso, mas o evangelho não poderia ficar preso. E as cartas. As cartas estavam andando e ele pregando para aqueles que estavam perto dele, até mesmo a guarda especial do imperador, né? Ele pregou e todos se converteram, que ele vai até dizer lá para os filipenses, dizendo assim, também aqui os da casa de César manda saudação para vocês. Então, ele pregou o evangelho para eles, então ele estava preso, mas o evangelho não, estava livre, alcançando as vidas. Eu já vi até um pregador, né, falando que, na verdade, a prisão foi um escritório que Deus providenciou para Paulo estar ali Exatamente. escrevendo aquilo que Deus queria e para quem ele queria, né? E se ele não tivesse preso, nós não teria essas cartas maravilhosas, né? Carta chamada Carta das Prisões, né? E que ele foi usado poderosamente para trazer edificação e esperança para as igrejas, né? Que ele estava orientando. Que cartas maravilhosas, né, pastor? Isso, Que com certeza hoje fazem uma grande diferença no evangelho, né? exatamente. Quando nós lemos ali todos aqueles ensinamentos, né, nós temos uma convicção mais ainda do que é o evangelho de Cristo em nossas vidas. Pastor, você tem algo assim mais impactante assim, que aconteceu com o senhor em relação ao evangelho do que essa questão? Não, daí foi o que mais, algo mais impactante que aconteceu no meu ministério foi esse caso aí. Eh, e eu até mandei assim a CPAD, gravou comigo, né? A CPAD News. E foi o que nós relatamos, que isso daí foi muito impactante na minha vida e também na cidade de Coroatá, né, que foi especialmente assim na igreja Assembleia de Deus, aqui Com em Coroatá. certeza, com certeza. Quando a gente vai para essa questão de liberdade, nós vemos que a igreja, por ter uma conduta, né, pastor, de tipo assim, a gente tem que seguir as regras, a gente tem que ter um comportamento, a gente tem que ter um posicionamento. Então as pessoas de fora não aceitam ver nada que se aproxime de algo que fuja da conduta da igreja, né? Ah, eles estão com som alto, mas bem do lado tem um bar, tem alguma coisa Isso, com som 3, 4, 5 vezes mais alto, mas ninguém diz nada, né? exatamente. Eles cobram de quem vive uma conduta e diz que essa conduta é a correta, né? Isso, Quando vai para quem vive já uma vida assim dissoluta mesmo, então não tem problema. Mas a exatamente. igreja não, no ponto de vista deles, a igreja, ela é bíblico isso até, né, pastor? Ela tem que ser irrepreensível mesmo, né? Exatamente. Mas eles levam para um lado de questão de perseguição mesmo, de inibir o que a igreja
tem que fazer, né? E a igreja não vai parar e não vai se calar, né, pastor? Porque essa é a questão. Se nós esperar, eu já até falei isso uma vez, se nós não podemos esperar amor deste mundo, porque ele matou o nosso Salvador. Então vai ser impossível. Ele matou o que era mais de Ele perfeito, né? matou quem é mais de perfeito. Se ele matou o nosso Salvador, então também não vão gostar de nós de maneira nenhuma. Então, o que nós devemos é fazer o nosso trabalho, pregar o Evangelho, independentemente da situação que nós vamos nos encontrar, porque para isso nós fomos chamados. E a Bíblia diz: bem-aventurado aqueles que são perseguidos, são caluniados por causa do nome dele. Por causa do nome dele, viu? É, Viu, meu povo? É por causa do nome dele, né? Porque você tava com um fuxico de alguém. Eita, pastor, vamos aqui falar do seu primeiro livro. Vamos mostrar aqui o seu primeiro livro. Pode me passar ele aqui. Os Dois Testamentos, né, pastor? Esse isso. aqui foi lançado em que ano, pastor? 2019. Foi a minha primeira obra, Os Dois Testamentos, uma síntese do processo formativo das escrituras veterotestamentárias e neotestamentárias, publicado pela editora Reflexão. É uma editora cristã, bastante também aí conhecida no cenário nacional. Os Dois Testamentos. Uma síntese do processo formativo das escrituras. É esse nome aqui, o senhor lê. Veterotestamentárias e neotestamentárias, que é, traduzindo aqui numa linguagem mais simples, uma síntese do processo formativo das escrituras do Velho Testamento e do Novo Testamento. Essa seria... Essa foi a sua primeira obra Foi a minha primeira obra. de livro, né, De no livro, caso, de né? livro, isso. Foi 3 anos nós trabalhando, né? 3 anos, 3 pastor? anos trabalhando. Foi fruto de artigos, né? E nós escrevendo artigo e guardando, escrevendo artigo e guardando sobre o mesmo assunto. Estudei muito sobre esse assunto, especialmente crítica textual, que eu amei muito, bibliologia também, a doutrina com relação aos estudos das escrituras, a sua formação, a sua língua, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento, a maneira como Deus usou os homens. Então, nós ia escrevendo esses artigos quando eu senti do meu coração, com certeza da parte de Deus, e nós juntamos esses artigos e aí formamos esta obra com o interesse de fazer uma ponte entre a academia e a igreja, porque o nosso interesse é que esse tipo de assunto ele é mais acadêmico. E as obras que têm relação a este assunto, sobre a formação da Bíblia, é uma linguagem muito, muito alta, com bastante termos técnicos. Então, nós procuramos trazer uma linguagem rasteira e para que todos venham ter acesso a este assunto, especialmente a igreja Um do Senhor. fácil entendimento, Fácil né, pastor? entendimento, O senhor exatamente. fez digamos que simplificou Isso, para o entendimento das pessoas que não têm aquele conhecimento mais técnico, né? isso, exatamente. O senhor também atua como professor, pastor, em polos de faculdade, Sim, teologia? sou professor de teologia aqui em alguns polos aqui do Maranhão. Eu quero aqui até mandar um abraço para o pastor Wander, ali da Igreja Batista da Paz, que é o meu coordenador. Nós damos aula em Timbira, em Código do Maranhão. Nós damos aula em Itapecuru e em outros lugares aí que nós sempre estamos dando aula. Muito bom. Pastor, além dessa formação que o senhor tem, assim, de nível de igreja, o senhor tem também outras formações seculares? O senhor Não, estudou outros conteúdos? não, a minha área só é a área teológica. Área Só área teológica, né? teológica. Eu procurei me preparar e me focar naquilo porque eu entendo que quem deve fazer teologia é pastor. E eu queria, nada contra, pastor, estudar direito, isso é bom, estudar psicologia, isso é bom, mas eu procuro me focar só na Bíblia, no estudo teológico, porque é uma maneira de eu querer transmitir assim algo mais de uma forma mais de foco sobre aquele determinado assunto. Então, no caso, tipo, se eu tenho tipo, grego, hebraico, isso tudo você tem Sim, conhecimento. isso eu fiz grego no seminário Marte Bussa. Nós fizemos esse seminário de grego. Nós também damos aula de grego na faculdade. E é isso. Também o hebraico, que é também a língua do Antigo Testamento, né? Pronto. Bem aí que eu queria chegar, pastor. Porque tem muita gente que, às vezes, tem aquele pensamento assim mais pra trás, né?
Não precisa disso não, é só pegar a Bíblia aqui e pregar o puro e doce evangelho de Cristo. É só abrir a Bíblia, né? E tem gente que se incomoda quando alguém está pregando, né? E deixa aquela pregação bonita, no grego diz assim, o hebraico significa isso. E às vezes a pessoa pensa, algumas pessoas pensam que isso ali é só algo estético, né, pastor? Isso. Mas diga na verdade aí para os nossos queridos irmãos a importância do grego e do hebraico para a interpretação de fato do que aquele texto quer dizer. Com relação ao grego e ao hebraico, é a questão de você fazer uma exegese. O significado de exegese é você arrancar, não é você colocar a sua ideia no texto, mas você vai arrancar a ideia do autor e aplicar à igreja, explicar para a igreja. Então, fazer essa exegese, você tem necessidade de conhecer o grego e o hebraico. Se você vai pregar no Antigo Testamento, tem que ter o conhecimento do hebraico para você fazer uma exegese, tirar aquelas pérolas profundas, porque nem todas as traduções traduzem de uma maneira, vamos dizer assim, fiel, bem clara, bem detalhada do que realmente aquela determinada palavra está querendo dizer. Para você ter uma ideia, quando você lê Gênesis 1:1, lá está escrito Bereshit bara Elohim, entendeu? Aquela expressão. Não entendi. Aquela expressão, no princípio, Deus criou. Aquele verbo ali, criar, é barar, que tinha que ser traduzido. Deus criou do nada. No princípio, Deus criou do nada. Mas lá você observa que lá está só assim. No princípio, Deus criou. Então, a exegese, você tendo conhecimento da língua hebraica, você vai estar dando entendimento para a igreja que Deus trouxe tudo do nada. Então, do nada. Do nada. Então, quebra a ideia do evolucionismo. Isso. Que para evoluir algo tem que existir. Tem que existir, né? Então, nós seguimos essa ideia do criacionismo, que Deus trouxe tudo pelo poder da sua palavra. Simplesmente o verbo fez tudo acontecer. Tudo acontecer. Então, essa é a importância de ter conhecimento dessas linguagens originais. Exatamente, né, exatamente. Por exemplo, hoje com a internet, né, a gente vê muita coisa ali, muitas explicações. Hoje muitas pessoas se colocam como explicadores da palavra de Deus, né? E é outra coisa que a gente tem que ter cuidado também, né? É verdade. Por exemplo, a gente vai para um dos textos, digamos que mais conhecidos da Bíblia e mais usados, né? E eu estava vendo a pessoa explicar, achei interessante. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará, né? Tá lindo, né? Tá lindo. Tá lindo, né? O Senhor é meu pastor, nada vai me faltar, né? E quando a gente vai ver explicações de alguns teólogos, e aí você vai me dizer se está certa essa explicação, que alguns dizem, né, que na tradução, houve uma troca de palavras e que, na verdade, esse versículo quer dizer, o Senhor é o meu pastor e ele não me faltará. Exatamente. Que muda totalmente ali o significado desse versículo. Quem não falta é ele. Se ele não me falta, então tudo para mim não tem utilidade. Não tem importância. Não tem importância. Porque o que importa é ele. Por isso que o contexto, ele explica isso. Porque o próprio salmista vai dizer assim, ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, o que ele está querendo dizer? O Senhor não me falta. O Senhor não me falta. Essa é a ideia que ele está querendo dizer. Ainda que ele venha passar por um momento de dificuldade, porque muitas vezes vai faltar a carne na panela do crente. Né? Vai faltar saúde. Mas ele não me faltará. Mas ele não vai faltar. E aí o texto fica mais lindo quando a gente aprende isso, né? Exatamente. Então, é muito importante, né? É isso. A gente buscar sempre o que puder de conhecimento para que a gente possa absorver mais da palavra de Deus. Não virar um debatedor de rede social, isso, né? Mas alguém que tenha ali aquele conhecimento para passar para o seu irmão, né? Exatamente. Eu achei muito interessante e a gente vai vendo e vai estudando e vai vendo que tem mais textos assim, né? Isso, tem que vários. Às vezes a gente lê de uma forma e entende de uma forma, mas que ele quer dizer outra coisa. Essa ideia porque o problema é isso, a ideia do desconstrucionismo. O desconstrucionismo, ele traz essa visão que surgiu na pós-modernidade, porque na modernidade o povo estava em busca da verdade, mas a modernidade deu à luz aquilo que é o pós-moderno. E você está vendo aí que surgiu o desconstrucionismo e aí também surgiu o relativismo. Ou seja, as pessoas estão interpretando a Bíblia ao seu modo. Eles não estão interessados no que o autor está querendo dizer. O que importa é que o leitor diz. Ele quer colocar a ideia dele no texto.
Mas quando você começa a estudar hermenêutica, exegese, você vai realmente entender. Então devemos estudar o histórico gramatical, que essa seria a regra que os reformadores usaram para trazer uma interpretação fiel da palavra. Então, buscando o real sentido do autor, porque só assim, para você aplicar o texto para a igreja hoje, atualmente, você tem que fazer com que o povo entenda a Bíblia naquele tempo. O que foi que o autor quis dizer para que os seus leitores originais? Nós não somos os leitores originais. Naquela Os época, leitores originais são daquela época. daqueles costumes, né? Exatamente. Cultura diferente, língua diferente. Então, há um abismo muito grande, Gigantesco, né? gigantesco de tempo. Então, nós precisamos estudar o contexto histórico, o contexto cultural, geográfico, e também linguístico. E tudo isso é importante na construção de uma obra dessa, né, pastor? Exatamente. Para não mandar qualquer coisa para o leitor, né? Exatamente. Porque nessas obras que nós escrevemos, nós procuramos fazer esse tipo de trabalho da exegese para trazer o real entendimento de determinados textos. Por exemplo, vou aproveitar que o nosso pastor está aqui. Bora aproveitar. Por exemplo, onde eu colocar a planta dos meus pés vai ser meu. É desse jeito mesmo? Não é desse jeito. Se nós fizer isso lá, você vai lá para um Estado Islâmico, você diz isso, você fica com a sua cabeça degolada, né? E sem os pés, né? E sem os pés. Essa questão de você colocar os pés, ali é para o povo de Israel. Nós temos que fazer essa separação, que Deus fala para Israel uma coisa e Deus fala para a igreja outra coisa. Outra coisa. Nós percebemos que Deus ali no Antigo Testamento, de colocar o pé, ali vai ser teu, ali é uma questão da terra, da posse que Deus ia ali dar para eles, da terra prometida. Promessa, uma né? promessa. Agora, com relação à promessa da igreja, está voltada ao céu. A salvação, a vida eterna. Envolve mais um aspecto espiritual que é muito mais elevado do que a parte terrena. Muito interessante. Não, se a gente for embarcar nesses assuntos aqui, a gente não tem hora para terminar, não, né? Se a gente for aqui levando todos esses assuntos que muitas das vezes as pessoas levam para debates muito contraditórios, né? Isso. Porque tem aquilo, como é que é isso? Você quer dizer que é uma parte da Bíblia para Israel, outra parte da Bíblia não sei para quem, e depois essa parte da Bíblia é para vocês que são crentes agora. E realmente assim, né, exatamente. pastor? O que nós podemos fazer do Antigo Testamento é pegar lições morais, que as leis morais que estão ali ainda são válidas hoje. Nós devemos aprender... Tudo o que é moral. Tudo que é moral, devemos aprender o que está no Antigo Testamento, porque tem muitas coisas importantes. E outra, sem mostrar que o Antigo Testamento é uma forma progressiva de Deus estar se revelando na história até chegar no Novo Testamento, que é na pessoa de Jesus de Nazaré. Então, quando você lê a Bíblia se resume em criação, em queda, em redenção e em consumação. Esse é o objetivo de Deus se revelar nas Escrituras, que é chamado de revelação especial. Muito interessante. Então a gente está, digamos, a gente pode dizer que a gente está na parte da consumação. Nós estamos caminhando. Caminhando para a parte da consumação, porque tudo vai se consumar quando Cristo voltar. Ele vai fazer um novo céu, uma nova terra, mas nós vivemos no já e ainda não. É o que a teologia explica quando você vê dentro do Novo Testamento. Ou seja, Paulo vai dizer que nós estamos nas regiões espirituais. Nós recebemos todas as bênçãos das regiões espirituais. Paulo diz isso, mas ele está dizendo o seguinte: já e ainda não. Essa é a ideia. Por quê? Porque nós não estamos ainda nas regiões celestiais, mas nós vivemos como nós estivéssemos lá. Então, mas Paulo tem a crença tão grande que isso vai acontecer, essa consumação, que já começamos a viver desde já, antes de irmos para lá. O evangelho é lindo. O evangelho é lindo. É lindo, lindo, lindo o evangelho. Pastor, me apresente seu livro. Sua mais nova criação. Está aqui esta obra, lançado, saiu quentinho do forno. Porque um livro, o escritor, o autor, ele tem como um filho, né? Com certeza. Esse daí mais um filho, né? Mais um filho. Esse daí, ele... 5 anos. Foi 5 anos de trabalho. 5 anos de trabalho. E aí o pessoal pensa que é um negócio fácil, isso, né? Isso. Vamos mostrar aqui. Isso, bem aqui. Quebrando a idolatria no meio do cristianismo, um tratado histórico e teológico. Pastor, pelo título, Quebrando a Idolatria no meio do
cristianismo. Então é dentro do povo que já segue a Cristo. É mais ou menos isso. Exatamente. Porque o problema está aí. Quando eu comecei esse livro, eu até contei no lançamento, quando eu estava há 5 anos atrás, em uma certa noite, eu estava orando no pé ali da minha cama, minha esposa e minha filha já estavam dormindo, e ali nós começamos ali a orar a Deus, mas sem nenhum pensamento nesse assunto. Sem nenhum pensamento. Quando o homem espiritual, ele sabe quando é a voz de Deus falando com ele. E ali, orando a Deus, veio isso fortemente ao meu coração para eu tratar sobre esse assunto, sobre idolatria. E nós ali orando a Deus, em toda a oração, batendo na tecla sobre esse assunto. Terminamos de orar do mesmo jeito, até dormir pensando aquela voz. E quando amanhece, é a primeira voz que vem. Então eu resolvi ali pegar ali os livros, separar E e começar. começar uma longa pesquisa de estudos aí, pesquisas, até nós começar a escrever. Olha, gente, nesse daqui que o pastor passou aqui, tem aqui uma dedicatória para vocês verem aqui como o negócio é especial, né? Deixa eu olhar se vai dar para... Para o grande amor da minha vida, né? Isso. No caso do pastor, é claro. Cristiane Lima Machado Santos, Olha aí é minha esposa. assinatura. Muito top. Nós temos aqui biografia também, né, pastor? Isso. Exatamente. A biografia. Para quem gosta de orar livros, volumoso. Isso. É bem volumoso para quem gosta de devorar livros. Exatamente. Foi pela Fonte Editorial. Fonte Editorial, um livro muito bonito. Uma outra editora se interessou em publicar, mas um amigo meu, ele me aconselhou a querer publicar pela Fonte Editorial, que é uma editora bastante conhecida no cenário evangélico e de uma linha mais acadêmica. E um livro muito bonito, pastor. E um livro muito bonito, bem trabalhado, pela glória de Deus. Quantas páginas, pastor? São 209 páginas. 209 páginas. Muito assunto. Muito assunto. Pastor, nesse livro, ele está de uma forma totalmente histórica ou também está contemporâneo? Abrange... Também, sim. Eu procuro andar no corredor da história até chegar nos nossos dias. Eu quero mostrar que o homem sempre está em busca de ídolos. E isso não está fora do cristianismo, não é diferente. Então nós estamos vendo aí muita idolatria e os homens procuram sempre materializar a fé. Materializar, né? Isso, materializar. Eu acho que esse foi o grande problema durante toda a história do cristianismo, né? Isso. Durante todo o evangelho, discípulos e tudo, sempre foi essa questão, exatamente, né? Ter que colocar algo ali palpável, exatamente, para trazer, para poder fazer alguém acreditar. Então o curso da história é isso, é mostrando que a idolatria ela vem sempre com uma nova roupagem. Se apresenta de uma forma... É os ídolos, mas com ídolos de forma diferente. Aí, nesse livro, o senhor coloca... Eu coloco nesta visão. Então, quem lê esse livro... vai perceber, como disse o autor aqui, um grande teólogo, amigo meu, o pregador, pastor e teólogo Ivan Teixeira, de Brasília. Ivan Teixeira, aquele abraço. Quero mandar aqui um abraço para ele, um grande pregador do evangelho, um grande apologista aí da fé pentecostal. Ele colocou aqui... Ele toca em muitos assuntos pertinentes e de grande valia. O tratado é rico e enriquecedor e o leitor, por si só, perceberá. Então, essa foi a minha ideia de colocar para que o leitor, lendo, entrando na história, até chegar, ele vai perceber que teve essas mudanças que sempre o homem está em busca da idolatria. E pastor, sem dar muito spoiler, né? Sim. Como que essa questão da idolatria hoje faz parte das nossas igrejas hoje? Há muitas coisas. E o problema está na interpretação da própria Bíblia. Assim como os homens usavam instrumentos para construir seus ídolos de madeira, tudo, hoje o instrumento que eles usam hoje é uma interpretação subjetiva. Eles interpretam a Bíblia ao seu modo,
baseado, fundamentado no seu pacote, naquilo que eles acreditam, na sua teologia. Então, eles estão construindo. Então, você pode ver aí que os ídolos estão sendo formados. Você vê que o homem não precisa crer num copo de água ungido para poder Deus fazer um milagre. Não precisamos disso. Você percebe que tem aí a questão colocando a fé num copo de água, Isso. colocando a fé num lenço de um pastor, numa gravata de um pastor. Então, você percebe aí que tem uma mediação para Deus fazer algo na minha vida. Enquanto o mediador para Deus realizar algo na minha vida é Cristo. É Cristo. Ele é em meu nome. É em meu nome vocês vão expulsar demônios. É em meu nome vocês vão curar os enfermos. Ah, mas Paulo usou os lenços. É bem verdade. Mas quem foi deixar os lenços para Paulo não foi Paulo que usou. O povo tinha tanta fé que deixou ali os lenços. E Paulo fez isso só uma vez em seu ministério. Então o que é isso? A maneira como os homens usaram na Bíblia aquilo dali, entende uma coisa. Mostra a multiforma de Deus trabalhar. Agora, quando todo culto eu coloco água ungida, eu coloco lenço, eu estou mostrando que Deus só trabalha daquela forma. Enquanto Deus é muito mais poderoso do que isso. Então a fé também pode se tornar um ídolo. Entendi. Isso vai depender da maneira como eu entendo fé. Ou seja, Deus é obrigado, Tiago, Jonathan, a fazer um milagre na tua vida porque tu tem fé? Não sei. Diz aí, Vou explicar. Eu vou explicar para deixar Olha, mais eu claro. tenho medo de estar respondendo essas coisas assim. Deus não é obrigado a fazer milagre na minha vida porque eu tenho fé. Por quê? Porque ele estaria preso à nossa fé. Qual seria o sentido? Mas isso aí é muita gente. E muitas colocam na cabeça assim: Isso. eu vou botar para Deus fazer um milagre na minha vida porque eu tenho fé. E por eu ter fé, Deus vai ter que fazer. E o povo se esquece da vontade de Deus. E Que é fica onde? soberana, né? Que é soberana. Então o que nós entendemos? A pessoa não está tendo fé em Deus, está tendo fé na sua fé. Por eu ter fé, Deus é obrigado a realizar. Então, e aqui nós falamos sobre essa questão de fé. E as pessoas se esquecem, eu coloco aqui no livro, se esquecem de só de você não ser acometido por um câncer, e você não tá, e você já é um grande milagre que Deus fez na sua vida. E Deus faz isso sem você acionar o suposto cordãozinho da fé. Isso. Você não está nem pensando e Deus está te livrando da morte todos os dias. Então, é uma maneira de você explicar sobre a relação da fé. Então, a fé, qual é o objeto de salvação? É Cristo ou é a fé? Então, as pessoas colocam dessa perspectiva, fala tanto da fé que se esquece que o objeto de salvação é a pessoa de Jesus de Nazaré. Fala tanto da fé que se esquece do autor. Do autor da fé. E o consumador da fé, E o que é o próprio Cristo. Então, o que nós entendemos? Todo mundo tem fé? Tem. Agora, a minha fé só vai ter efeito quando ela é colocada no objeto certo, que é Cristo. Que é Cristo. Se a minha alvo. O alvo é Cristo. Então, esse é a realidade. Eu tenho que focar sempre na pessoa. Um grande amigo meu, formado em filosofia, ele disse assim: rapaz, tu pegou todos os ídolos aí, tu colocou dentro de um pilão, pegou uma mão de pilão e tu pisou. Ficou só o pó. Tu pegou esse pó e tu assoprou. Agora eu te pergunto, aonde esse povo vai sustentar a sua fé? Aí eu disse para ele, é em Deus. Unicamente nele, porque o foco do livro é mostrar que ele é simplesmente o único ser que deve ser adorado e glorificado. O céu, Tiago, pode se tornar um ídolo? Pode. Pode. Acertei. Pode se tornar um ídolo. Em que sentido? As pessoas muitas vezes querem ir para o céu não porque Deus está lá, porque está com medo do inferno. Isso. Quer estar no céu porque lá é maravilhoso, porque lá é lindo, não porque... Então... Não porque ama o Criador, Isso. né? As pessoas têm o céu como herança, mas não. A herança do cristão não é o céu, é Deus. Porque lá quem vai brilhar, quem vai reinar é Ele. Quando Jesus diz, vocês estarão comigo, então sempre é centralizado nele. E não no lugar em si, não né? no lugar em si. Porque eu acredito que Deus é que é o nosso lugar quando ele disse que ele é o nosso refúgio e fortaleza, né? Exatamente. O evangelho é lindo. Só não é salvo quem não quer, meu irmão. É verdade. Bora, pastor, dá mais um... Sobre essa questão de um outro ponto interessante, tem aí Desperta o desejo tem do aí povo. no movimento pentecostal, eu amo o movimento pentecostal, mas o movimento pentecostal clássico, não que nós estamos vendo aí essas bagunças modernas aí que estamos vendo aí, que diz que o círculo de oração é a coluna de uma igreja.
O ciclo. O círculo de Ah, o oração. círculo. O círculo de oração. Sim, Aquelas mulheres que sim, oram. tradicional. Tu não já virou até título e tema de hinos, que dizendo que as mulheres são coluna da igreja. Não, a Bíblia fala que coluna da igreja é Cristo. Já ouvi muito essa expressão mesmo, Então tem essa pastor. expressão. A minha oração, Tiago, tem poder? A tua oração tem poder? Em Cristo. A minha oração não tem poder. Não tem. Quem tem poder é o Deus a quem tu ora. Se Porque se eu digo que a minha oração tem poder, eu estou dizendo que ela faz aquilo que o meu desejo com relação. Deus faz o meu desejo sempre. E eu esqueço sempre da vontade dele. Então a minha oração não tem poder. Quem tem o poder de fazer é o meu Deus. Se ele quiser atender, como a Bíblia diz, é sempre estar centralizado na vontade dele. a gente não sabe é quase de nada. É. Se a gente for, é por Entendeu? isso que a Bíblia também diz que a gente não sabe fazer nadinha, não sabe orar, não sabe agradecer. Exatamente. Porque a gente praticamente não sabe entender a vontade de Deus. Isso, né? exatamente. Esquece a vontade de Deus. Então, por quê? Porque Deus é soberano, ele já estabeleceu a história, ele conduz a história para a sua conclusão. Tudo. Então, se ele já conduziu a história, já predeterminou a história, então não é ele que tem que entrar debaixo da minha vontade. É eu que tenho que estar centralizado debaixo da vontade dele. Então, por isso que a Bíblia diz que ele só ouve aquele que pede segundo a sua vontade, como está escrito em 1 João, capítulo 5, versículo 14. Segundo a vontade dele. dele. Isso, não existe essa... Porque quando eu tenho, dizendo que a minha oração tem poder, aí tem aquela expressão, eu determino, eu bato o pé, eu coloco Deus na parede, ele tem que me atender. Então são essas questões que nós procuramos refutar. Que a oração pode se tornar um ídolo nessa questão. Aí tem as exceções dessas expressões, né, Isso, pastor? isso. Em determinados casos, né, eu acho que existe esse tipo de expressão que Deus leva em conta quando vai segundo a vontade dele. Exatamente. Por exemplo, tipo testemunhos que a gente já ouviu de grandes teólogos, né? Isso. De estar no lugar e dizer, Deus, ou o Senhor dá as almas aqui ou eu morro. Exatamente. Ou então eu paro, ou então eu vou me embora. Exatamente. Aí já é algo que é a vontade de Deus, é diferente, Exatamente. Né? Nem todo mundo que está orando dentro da igreja, que está doente, está com câncer, vai ser curado. Deus, tu cura fulano, senão rasga minha Bíblia. Não adianta. Nós devemos esperar da vontade deles. É por isso que a Bíblia diz que nós devemos dar graça em tudo. Seja daquilo da forma como acontecer em nossa vida. Porque nós devemos colocar. Porque o que é confiar? Charles Haddon Spurgeon disse o seguinte. Quem, senhor? Charles Haddon Spurgeon, o príncipe dos pregadores, um dos grandes pregadores aí. Mais conhecido... No século XIX como Spurgeon. Que aí todo mundo... Esse homem, ele disse que a oração é só um relacionamento do crente salvo. É só um relacionamento, uma comunhão que o crente salvo tem com Deus. Porque sempre nós vamos estar sempre na vontade. Jesus sempre orou segundo a vontade de Deus. O próprio Jesus. O próprio Filho orou segundo a vontade de Deus. O próprio Deus, né? Exatamente. Pra gente deixar mais impactante. Exatamente. E a gente vê o quão isso é importante, né, Exatamente. pastor? Só a minha igreja é a certa? Só a minha igreja vai para o céu? Esses temas estão todos envolvidos. Estão todos envolvidos. Porque se eu disser que só a minha igreja vai para o céu, eu estou dizendo que a mediação de salvação não é Cristo, é a minha denominação. É a minha denominação. Está entendendo? O senhor é muita coisa complexa. Então tem o orgulho congregacional, tem o orgulho do sistema soteriológico, que é o sistema de salvação, tem um orgulho teológico, porque a minha teologia é melhor, tal. Então isso é muito perigoso. Se esquece daquela vez que quando chegou lá João dizendo, olha, tem uns cabras aí expulsando uns demônios aí, curando no teu nome. Aí o que é que tu diz aí? Bora proibir eles. Porque eles não eram do colégio apostólico. Sim, não fazia parte ali do grupo. Não né? fazia parte do grupo. Aí Jesus diz, eles estão falando mal de mim? Então não. Então deixa. Né? Então deixa eles lá. Eles não estão nem espalhando, nem nada. Então é juntando e somando. Então tem muitas igrejas aí que são verdadeiras. São sinceras e pregam a palavra com sinceridade. Agora, eu dizer que só minha igreja vai para o céu, e como disse o famoso George Whitefield, um grande pregador do século XVIII, ele disse que lá no céu não vai ter metodista, não vai ter presbiteriano, não vai ter batista, lá vai ter regenerados. Então é isso que vai ter. Lá no céu não vai ter essa ideia de placa de igreja. Muito interessante, pastor. Nós temos acho que aquele episódio de Paulo,
até, como que eu posso dizer? Aquele episódio de Paulo, que ele chega, que é a igreja do Deus desconhecido. Isso. Acho que é um exemplo disso que o senhor está falando, se encaixa? Ali Paulo, ele usou uma estratégia. Realmente ali era um ídolo. Eu trato sobre isso aqui, Também, né? na parte do mundo dos gentios, a idolatria no mundo dos gentios na era apostólica. E Paulo ele usa uma estratégia. Porque estava ali Deus desconhecido? É porque os gregos eles eram tão religiosos e eles eram muito temerosos com relação de ser punido por uma divindade. Porque poderia existir uma outra divindade e se não reconhecesse essa divindade, poderiam ser punidos. Então, para eles resumirem, vamos colocar aqui um Deus desconhecido. E Paulo, olhando aquilo dali, usou como uma estratégia. Não, o Deus desconhecido aqui é o meu Deus que eu estou pregando aqui para vocês. É que vocês não conhecem. E vocês não conhecem, é o Criador do céu, da terra, do mar, tudo que existe. Então, Paulo procurou dizer ali que esse Deus, ele é distinto da criação, ele está acima da criação, ele é o autor da criação e o sustentador de toda ela. Então, essa ideia do Deus desconhecido foi a questão da estratégia que Paulo usou para pregar para os gregos. Trocando em miúdos, ele usou uma placa qualquer para pregar a verdade de um Deus soberano. Exatamente. É basicamente o que pode acontecer também nos dias de hoje. Isso. Uma placa por aí qualquer pregando o evangelho verdadeiro. Isso, né, exatamente. Acertei mesmo direitinho. Eu tô crente. Pastor, mas essa questão da supervalorização da denominação, eu acho que acontece quando o crescimento é muito evidente, né? Isso. Porque o problema é isso. Muitas pessoas estão se esquecendo de pregar Cristo e estão pregando a placa da igreja. Só aqui Deus cura, só aqui Deus realiza, só aqui Deus prospera. Ou seja, não está focando Cristo, está focando a denominação. Quer dizer que Deus só cura ali, Deus só opera ali, Deus só salva ali. Então, nós queremos dizer que Deus... É bem verdade que tem muitas denominações, porque, como disse João Calvino, Lutero, eles diziam, como é que eu sei quando é uma igreja verdadeira? É aquela igreja onde a palavra de Deus ela é pregada e os sacramentos, que é o batismo e a Santa Ceia, são ali evidenciados, são ali realizados. E respeitados. Né, então, essa é a ideia da verdadeira igreja. Porque hoje, por exemplo, como a gente está falando de denominações, cabe aqui eu falar, por exemplo, aquela ex-pregadora, ela ainda é pregadora hoje, né? Só que eu não sei nem o termo que eu uso, né? Mas eu vou falar aqui de forma aberta mesmo. Lana Holden, por exemplo, né? Ela foi uma grande pregadora que pregava a Bíblia como nós pregamos aqui nas nossas igrejas tradicionais. O Evangelho puro, verdadeiro, Espírito Santo, família, batismo, Santa Ceia, dessa forma que o senhor colocou. Mas depois ela voltou aos velhos hábitos, né? E fundou uma igreja que ela chamou de Cidade de Refúgio, onde lá ela distorce a Bíblia, né? E diz que resume tudo em amor, que Deus é amor e que Deus aceita eles daquela forma, que hoje, até para falar desse assunto, a gente sabe que é problemático, porque hoje se a gente discorda de algo, já é taxado de homofóbico e por aí vai, como agora a Bruna Carla foi, né? E serviu foi para deixar ela lá com o Ibope em cima. E hoje é muito complicado, mas lá a Cidade de Refúgio é uma igreja que a Lana Holden prega um evangelho para casais homossexuais que não aceitam a doutrina de igrejas, por exemplo, como a nossa aqui, Assembleia de Deus, em Coroatá. A questão é que ela tem que rasgar muitos textos da Bíblia, né? Porque nós devemos pregar um evangelho completo. E como disse Paul Walsh, um teólogo e pregador... Eles montaram uma Bíblia lá para a denominação deles. Aí que está o problema. Querem atualizar a Bíblia, né? Por dias atuais. Não, aqui era outra palavra, aqui era... Exatamente. Quer procurar um jeitinho. Foi aquilo que a serpente fez lá no Jardim do Éden, quando conseguia enganar Eva com relação, modificando um pouco daquilo que Deus havia falado para ela. E nós estamos vendo aí essa questão, é que as pessoas não querem se dobrar à Bíblia. Elas querem que a Bíblia se dobre aos seus desejos, às suas paixões. Idolatria, né? Idolatria. Então isso, e daí eu trato aqui na Bíblia sobre egolatria, é o ego humano.
entendeu? Que o homem sempre está voltando as coisas para ele. E Deus aí, e o cristianismo não, você tem que se dobrar às vontades de Deus, a sua palavra, os mandamentos que estão escritos nela. Então esse daí é o grande problema. E a Bíblia, Jesus disse que não vai cair nenhuma letrinha, nenhum tiozinho. Seria o famoso iota. Seria, vamos dizer, seria o J, o iota, que é a menor letra do alfabeto hebraico. Nem a menor letra da lei vai cair. Pode passar céu, pode passar terra. E os homens querem mover textos. Mas pode mover. Mas a palavra de Deus, ela não tem efeito, não é no papel, não é na pedra, não é no papiro, não é no pergaminho. Ela tem efeito quando ela é escrita no coração do homem, porque esse é o maior desejo de Deus. A palavra habita no coração. Habita no coração. A mudança acontece. E a mudança acontece. Exatamente. Muito bom, pastor, muito bom. Pastor, quando a gente sabe que um livro desse não é só escrever, né? Tem todo um trabalho significativo. Como que se dá a formação de todo esse livro? Tem pessoas para revisar? Tem, com certeza. Quem mais participou, assim? Primeiro... Tem o pastor Ivan Teixeira que participou. Isso. Quem mais participou nele aí? Ele foi trabalhado e eu mando para eles. Aquilo que eles acharem, entenderem do livro, eles vão escrever. Então, eles fazem um texto de recomendação. Aqui está o meu professor da faculdade, André Jumper, associado ali a Mackenzie. Ele fez um texto de recomendação. O pastor, o primeiro vice-presidente da nossa convenção do estado do Maranhão, o pastor Raifran Batista, fez também um texto de recomendação. O pastor Tiago Rosa, da Paraíba, também ali fez aquele que é da página EBD Inteligente, ele que fez também um texto de recomendação. Então, esses homens, eles recebem o texto pronto, vão ler aquilo que eles acharem, entenderem, eles vão colocar aqui uma recomendação para o leitor. E o nosso pastor presidente da nossa convenção do estado do Maranhão, CEADEMA, pastor Francisco Raposo, fez o prefácio da obra. Eu quero aqui até agradecer a ele, em nome de Jesus, quando ele vê esse vídeo. Muito bom, pastor. E o processo, né? O processo que nós temos professores. Professor Wendel, que é aqui de Coroatá, ele trabalhou no livro, na questão gramatical. A professora Cecília me deu orientação na questão, porque escrever um livro é muito sério, uma coisa muito séria, você tem que tratar a coisa de maneira correta, certa, porque você vai dar para um público. Vai sair uma ideia aí, né, Vai sair uma ideia, entendeu? E aí essa ideia vai induzir pessoas. Exatamente. Né? A professora Magda Magali. Nossa, muita gente. Muita gente me orientou nessa parte. Então, foi um trabalho muito árduo nesse aspecto. Agora, com relação à pesquisa, foi nós mesmos sozinhos, buscando, estudando. Noites. Cheguei a dormir 4 horas. Eu só ia voltar a escrever quando minha esposa dormia mais a minha filha. Aí eu já, quando elas dormiam ali, eu já seguia escrevendo e ia até 4 horas da manhã, muitas vezes, escrevendo esta obra. Nossa. Muito São tempo. 5 anos, né? 5 anos. Bora valorizar, meu povo. Não é fácil, não. Não é fácil, não. O que mais o senhor aborda aí no seu livro, pastor, sobre idolatria contemporâneo? Sim, nós abordamos outros pontos, como a questão dos louvores. Eita, negócio pesado. Que hoje os louvores não é mais para Deus. Acho que hoje é um dos assuntos mais abordados em pregações também. Exatamente. Né? Os louvores hoje não é mais para Deus. Os louvores hoje é para o homem. É a tua bênção. Você é sabor de mel. Você vai estar no palco. Os teus inimigos vão ver. Então, tudo é o você. O você, não é mais o Senhor. É tipo, por exemplo, pastor, uma palavra que quer dizer adoração, mas depois fica a pergunta: a quem? A quem? Porque, por exemplo, worship, né? Exatamente. Que é a tendência hoje do louvor, né? Termo em inglês, né? Que no final das contas quer dizer adoração. Sim. Mas a quem? Exatamente, a quem? Outro dia eu estava me fazendo essa pergunta, né?
Você pega ali, tem alguns louvores muito bons que a gente vê que é para Deus mesmo, né? Deus poderoso e coloca, adjetiva Deus, né? Exatamente. No limite das palavras que nós temos para adjetivar ele, Exatamente. elogiá-lo, engrandecê-lo, né? Fala dos seus E atributos dos seus morais. atributos, que só ele é que pode socorrer Isso. mesmo, não tem para onde, né? Mas chega um momento que parece mais algo de depressão. Exatamente. Hoje as pessoas estão com a ideia de baixa autoestima, né? Que você tem que Louvor de alta ajuda. louvor de alta ajuda, aquela pessoa tá tristezinha, tá sofrendo. Então, o hino, você percebe que dentro das igrejas, quando o hino é para Deus, você vê pouca gente glorificando a Deus. Mas quando fala que a tua vitória chegou, tu vê crente glorificando, exaltando. Isso, Porque as isso, pessoas isso. estão É voltadas uma para ela. É idolatria. uma idolatria, é o ego. Eu trato aqui sobre egolatria. As Nossa. mensagens, quando você prega sobre os atributos de Deus, os atributos incomunicáveis, os atributos comunicáveis, a glória dele, pouca gente dá glória a Deus. Mas Verdade. quando fala que tua bênção vai chegar, tua vitória vai chegar, você vai ser curado, o povo entende, porque culto, as pessoas pensam assim, tem essa ideia de dizer assim, hoje eu não gostei do culto. Isso. As pessoas fazem, não gostei do culto. Talvez é porque ele foi mais para Deus do que para o homem, né? Exatamente. E outra, porque eu como pastor, já disse para a igreja que eu trabalho, eu disse, eu não fico triste se você disser para mim que gostou do culto. E também não fico alegre se você disser que gostou do culto. Porque a minha preocupação não é se você gostou ou deixou de gostar. A minha preocupação é se Deus gostou do culto. É, se Porque o Deus culto é para recebeu, ele. né? O culto é para ele. Então, e o culto tem que ser centralizado na palavra. Então, nós procuramos mostrar aqui, trazendo que os salmos é o maior exemplo De louvor a de louvor a Deus. Deus. Você percebe lá que lá exalta a Deus, glorifica a Deus, elogios assim dos seus atributos de uma maneira magnífica. Então, os compositores hoje e os cantores que procuram se inspirar nos salmistas, que procuram sempre glorificar e louvar o Senhor. Interessante, né, pastor? O senhor falou nos Salmos, e quando a gente abre ali e lê alguns, ou a maioria, sempre antes ou depois de uma guerra, né, haviam as composições, né? Exatamente. As composições antes da guerra, pedindo a Deus a vitória, né? Isso. Pedindo a Deus o livramento, que só Ele poderia dar esse livramento, essa vitória, só Ele poderia dar esse crescimento. Exatamente. E pós a batalha, né? Exatamente. Outra composição detalhando aquilo que Deus fez mediante tudo, Tô né? falando isso, tu percebeu? Ele, Deus. Ou seja, o louvor ele tem que ser teocêntrico. Ou seja, Deus no centro. Mas os louvores hoje estão sendo antropocêntricos. O homem no centro. Então nós devemos entender e colocar. E outra, as mensagens também deve ser cristocêntrica. Cristo tem que estar no No centro das nossas centro. pregações. Então estão substituindo Jesus por muitas coisas. Por água ungida, por sal grosso, por tapete, por arca da aliança. Ou você está vendo, eu trato aqui também sobre a idolatria aos símbolos judaicos. Você está vendo aí que está tendo uma descristianização das igrejas, uma judaização das igrejas. A arca da aliança dentro das igrejas, candelabro, bandeira de Israel, tem que se batizar no Rio Jordão. Se não for- Pessoas que já são batizadas aqui tem que se batizar lá, Porque senão não tá valendo, isso não né? está valendo. Então as pessoas estão trazendo. Isso não é novo. Isso daqui que está acontecendo. A idolatria ela é igual à moda, ela vai e volta. Ela vai e volta, e quando vem, outra roupagem, Outra roupagem, como o senhor falou no começo. exatamente. E quando você vê, o escritor aos Hebreus tratou sobre isso. Porque os judeus, que haviam se convertido ao cristianismo, começaram a voltar para os símbolos judaicos. Voltar para o sacerdócio, voltar para o templo, voltar. Aí o escritor aos Hebreus disse: não, a supremacia aqui é Cristo. Ele que é o sacerdote supremo, ele é o templo, ele é a arca da aliança. Então tudo começou a voltar. O que nós estamos voltando hoje? As pessoas, porque tudo isso é sombra. O Antigo Testamento vem mostrando isso, o templo, vem mostrando a arca da aliança, tudo é só apontando para Jesus. Para Jesus. Então eu não preciso mais da sombra, porque eu já tenho a realidade.
que é o próprio Cristo. Ele já veio, já morreu, já ressuscitou e está no trono. É a nossa esperança. E a nossa esperança. Pastor, quando a gente abre esse assunto, a gente vê que ele é muito grande para qualquer tempo. Exatamente. Ele é muito grande porque ele habita em tudo, esse assunto, esse tema, a idolatria. Isso. A idolatria, ela pode habitar na minha casa. Exatamente. Ela pode habitar... Aí vamos mais íntimo, né? É assim, o meu entendimento leigo, ó. Eu que não tenho assim, essa roupagem que o senhor tem, toda a pesquisa. Mas naturalmente eu entendo aqui, por estar conversando esse assunto com o senhor, eu entendo que ela pode habitar simplesmente, intimamente aqui. Exatamente. Né? Aí ela pode habitar na minha casa. Isso. Aí vai influenciar essa idolatria, que são várias ramificações, né? Exatamente. Ela vai influenciar na minha roupagem, o meu vestir, o meu falar, o meu tratar, a forma como minha família vai crescer. O senhor tu tá dizendo aí, é grande demais. tu tá dizendo aí numa linguagem bem simples e clara, naquilo que o famoso Jecabil disse, que o homem se torna semelhante àquilo que adora. Você percebe que quando você lê lá no livro de Isaías, que Isaías foi chamado para pregar e eles não iriam ouvir. Eles não iriam enxergar e nem entender. Ora, porque o pregador ele prega para o cabra ouvir e para o camarada entender, mas Deus não. Eles não vão ouvir e não vão entender. Prega para eles não te entender. Por quê? Era um juízo que Deus estava dando. Ou seja, um veredito, era um juízo para eles não mais... Por quê? Eles adoravam ídolos que tinham boca, mas não falava, tinham ouvido, mas não ouvia. Ou seja, então eles vão ser semelhantes aos ídolos deles. Nós vamos tornar eles insensíveis, assim como os seus ídolos. Ou seja, por conta disso, eles vão pagar sendo levados para uma outra nação. Quando você vai lá para o Salmo 115, você pode observar lá que o Salmo 115 vai dizer que esses deuses que têm boca, mas não fala, têm ouvido, mas não ouve, e por aí vai. E no final ele diz assim, e as pessoas se tornam semelhantes a eles, aqueles que os servem. Então, você vai se tornar semelhante àquilo que você adora. Pastor, essa eu acho que é uma das frases mais atuais. Exatamente. Aquela ideia... Então, é tipo aquilo que a gente vê na igreja de pessoas e a forma que elas transitam, né, vivem ali dentro, é o que elas estão adorando. Exatamente. Aquela passagem, quando você lê o livro de Oséias, lá tinha Baal-peor. Esse ídolo, o culto dele era realizado e regado por sexo, que trazia a ideia de fertilidade. Então, o que acontecia? Os judeus, ao se envolver com as mulheres moabitas, eles tinham relação sexual. Então, assim como o ídolo deles era depravado moralmente, eles se tornavam depravados. Ou seja, se torna semelhante àquilo que eles adoram. Então essa é a ideia. Se você adora um ídolo, pode esperar que você vai se tornar semelhante a ele. Nossa, pastor. E aproveitando a profundidade aqui do assunto, eu vou colocar algo mais contemporâneo ainda. Sim. Né? Existe na Bíblia, né, um Deus, né, um Deus com D minúsculo, né, que é chamado, me parece que de Deus Moloque, não é isso? Isso. Que era o Deus que me parece que colocavam criancinhas para sacrifício, né? Isso. Pastor, isso era uma idolatria, né? Uma idolatria. Que acontece hoje, né? Acontece ainda hoje. E que a gente viveu agora, recentemente, um caso desse, que as pessoas não veem dessa forma, porque não está sendo colocado numa estátua quente, né? Mas está sendo amparado, entre aspas, pela Constituição. Né? Essa questão é algo tão sério que nós vamos entender aqui. A questão que Deus, porque ele exigiu lá sacrifícios dos filhos primogênitos. Você observa que lá Elias, ele manda exterminar os idólatras, os profetas. Por quê? Porque lá ele também fazia um sacrifício dessas crianças. E Deus exigiu matar esses falsos profetas, porque eles tinham essa religião assassina, homicida, que matava essas crianças e os filhos primogênitos. O que nós entendemos com isso?
é aquilo que a Bíblia fala, que por trás dos ídolos estão os Os demônios. demônios. Os demônios. Camuflado, um Camuflados. propósito diferente. Exatamente. Então você percebe que o diabo ele sempre procurou e sempre trabalhou para matar crianças. Se você vai lá para o livro de Êxodo, Faraó ele é usado para exterminar todos os meninos. Chega na época de Jesus, os meninos de 2 anos de idade, De novo. de novo. Entrar na espada. Essa questão do aborto, devemos entender que não é também diferente. Que por trás disso tem que ter a mão do inimigo, porque ele odeia a vida. E essa ideia de dizer o meu corpo e eu faço dele o que eu quero, isso é muito perigoso. Aí já vem mais outra roupagem, outra camuflagem. Outra camuflagem. Que se chama feminismo. Feminismo e o egocentrismo, que é o seu ego, não está se importando. O maior ídolo do homem, Tiago, é o próprio homem. Todos os ídolos que existem... Narcisismo. Exatamente. Todos os ídolos que existem é para satisfazer um ídolo maior. O meu eu. É o meu eu. Então essa é a ideia. Então tudo que está acontecendo, devemos entender que há sim uma conspiração diabólica por trás. Pastor, porque eu quero que a gente toque nesse assunto, tanto por fazer parte, né, Sim, do conteúdo de idolatria, sim. porque é idolatria, né? O aborto, ele é uma idolatria e não deixa de ser algo terrível, um assassinato, Isso. né? E o que me assusta é cristãos, ou que se denominam cristãos no nosso meio, fazer uma ponderação, né? Fazer uma minimização. Não, mas é porque ela é criança, né? Então a gente vê que quando isso chega dentro dos templos e pessoas que compartilham a ceia conosco dizem que isso ali realmente tinha que acontecer, a gente vê que tá difícil. É contra os princípios da Bíblia, porque Deus não aceita de maneira nenhuma. Quando aquela passagem, quando você lê nas Escrituras, se um homem ele tivesse numa briga e ele atingisse o estômago de uma mulher grávida, a barriga de uma mulher grávida e a criança morresse, ele iria ser punido por aquilo. Então você observa que Deus, desde o princípio, ele já mostra aí que ele não aceita a questão do aborto. Mesmo o camarada sem querer, Deus já condenava, que ele não aceita. Porque quem dá a vida é Deus e só ele tem o direito de tirar. Então essa ideia de você dizer que é o meu corpo, as minhas regras, isso é uma egolatria muito grande, um egoísmo muito grande. E entender que aquele corpo que está ali dentro não é dela, é um outro corpo, é uma outra vida. Então, o que ela tem que fazer, por que não doar? Se foi violentada sexualmente, não precisa matar. Como teve um caso aí agora de uma atriz. Isso. Teve o caso de uma atriz que ela... Segundo ela, foi estuprada. Foi estuprada. Segundo ela, né? Que hoje o estupro está muito relativizado, né? Exatamente. A gente não sabe mais, a pessoa fica com a outra... Assim, não estou generalizando e minimizando o estupro, que é algo... né? Horrendo. É horrendo mesmo, algo terrível, Isso. né? Mas que, em alguns casos, né? A pessoa fica com a outra e dias depois, não, foi estuprada, não queria não. Estão com essa... Alguns casos estão assim. Exatamente. E ela não matou a criança. Ela procurou doar a criança. Doar a criança. Então não tem necessidade, porque você não tem direito de tirar a vida. Isso, pelo que eu pesquisei, né, desse caso da menina lá de 11 anos, a juíza, né, usando dos seus atributos, se expôs e hoje está sendo até perseguida, porque ela perguntou para a outra criança, né, o adolescente, 11 anos de idade, se ela poderia aguentar mais um pouco para que o pulmão, né, os pulmões da criancinha dentro da barriga dela pudesse desenvolver mais um pouco e aí tivesse feito lá o parto, Sim. né, e assim doar essa criança para outra pessoa. E até a criança responde à juíza e diz que conseguiria, até porque os médicos deram um aval que ela, né, não iria ter problema de saúde. Mas a mídia foi em cima,
e pressionaram para que o aborto logo acontecesse. Isso daí é uma tristeza para você ver o nível que a sociedade está chegando. Um assassinato para Mas curar o trauma de uma criança. isso, Eu fiquei até discutindo em alguns grupos, de tão revoltado que eu tava, que eu fui para grupo debater com gente. Onde é que o assassinato de uma criança vai tirar o trauma de outra que diz que namorava com o adolescente de 13 anos, que era algo consensual, mesmo que de vulnerável por ser duas crianças, mas disse que era algo consensual entre os dois e que os pais sabiam, né? Que isso, era padrasto do menino sim. e a mãe da menina que moravam juntos. Eu vi essa matéria, foi uma polêmica muito grande e até a próxima lição agora da Escola Bíblica Dominical, escrita pelo pastor José Gonçalves, vai tratar sobre esse assunto, sobre as sutilezas de Satanás, e isso está entrando sorrateiramente dentro das igrejas. Só As retornamente. pessoas estão querendo defender esses determinados casos. Ponderando. Não, mas Ponderando. naquele caso. Exatamente. E desse jeito o mal vai entrando, pastor. A Isso. idolatria vai Vai entrando. entrando, A exatamente. adoração a outros deuses vai acontecendo dentro da igreja. Exatamente, exatamente. É um negócio terrível. E para nós evitar isso e para criar um escudo, uma barreira, não tem a coisa melhor do que o púlpito ser o trono e a pregação da palavra ser o cetro por onde Cristo governa a sua igreja. Porque se no púlpito não tiver a pregação da palavra, essas coisas facilmente vai enganar e seduzir muitos e muitos crentes. Então, a Bíblia, ela tem que ser pregada e trazer para os dias atuais, que ela é possível, ela tem que trazer aplicações para o dia de hoje, principalmente para os momentos que nós estamos vivendo hoje, e fazer essa proteção no coração e na mente dos crentes e dar um conhecimento a mais para que venha estar preparado contra essa ideia desse marxismo, neomarxismo, dessa ideia do comunismo que está entrando devagarinho dentro dos tempos. tempos. Sutil, Né? devagar. Com uma Exatamente. palavra, com um louvor. Exatamente. Né? E com esse tipo de pensamento. Eu acredito sim que o meu líder espiritual, né, ou os meus líderes espirituais, os meus pastores, eles têm que se posicionar biblicamente, Isso. mesmo de uma forma sem deixar ponderações. Isso. Né? A Bíblia é contra. Exatamente. A palavra de Deus é contra. Teve até um pastor que foi uma polêmica grande, ele exigiu a atualização da Bíblia, porque a Bíblia é muito arcaica, muito atrasada, então o mundo hoje está muito moderno, o conhecimento está muito avançado em comparação com o que a Bíblia está hoje. Então vamos atualizar ela, vamos agitar a questão aqui do aborto, essa seria mais ou menos a ideia, aceitar aqui a questão da vida do casamento de homem com homem, mulher com mulher, ser mais flexível. Então essa é a ideia. Então você percebe que o diabo sempre procurou, isso daí é visto desde o princípio, desde lá do livro de Gênesis. O diabo ele usa a própria Bíblia para poder persuadir as pessoas. Então isso é muito perigoso. Muito perigoso. Então tá aqui, né, gente, a importância tanto da leitura bíblica, com licença aqui, pastor, e uma obra como essa, né? Quebrando a idolatria no meio do cristianismo. Quantas vezes nós podemos estar sendo idólatras e às vezes estamos ali resistindo ao Espírito Santo. Exatamente. Né? O Espírito Santo dizendo, não, isso aí eu não gosto não. Isso aí Exatamente. é contra a minha vontade. Porque o que seria idolatria? O conceito de idolatria seria isso daqui. Tudo aquilo que você coloca além de Deus é idolatria. Se eu amo demais a minha esposa, é idolatria. Acima de Deus é idolatria. Qualquer coisa é idolatria. Acima de Deus. Exatamente. Virou prioridade. Pronto. É ídolo. Entendeu? A pessoa dizer assim, eu não consigo deixar a pornografia. Ele está mostrando que dali é um ídolo. Eu só sou feliz se eu for famoso. A fama é um ídolo para ele. Então, tudo pode se tornar um ídolo. Ou seja, agora, quando eu digo que Deus é que me completa, é Deus que me realiza, é Deus que é minha herança, então aí todos os ídolos caíram por terra.
Então, esse é o real sentido. Que palavra realmente especial. E, mais uma vez, eu ratifico, né? Bíblia e esse livro aqui do nosso querido Amém. pastor aqui de Coroatá, pastor Natanael Diogo Santos, né? Santos. Eu quero ratificar aqui, deixar bem claro, pastor Natanael de Coroatá, porque a gente tem visto Coroatá promovendo sempre grandes pastores É de verdade. forma global, assim, Amém. né? Globalizada, assim, se tornando conhecidos, né? Se tornando conhecidos. E o pastor Natanael é um pastor que serve a Deus em Coroatá e tem demonstrado que também, né? Deus está levando, né? O Glória a Deus. nome aí em grandes lugares e como ele mesmo diz, Deus sendo o centro, né? Sempre o centro. Muito bem. Ah, eu escrevi esse livro e eu procuro sempre nas minhas pregações e neste livro, porque se eu escrever esse livro para eu me aparecer, eu me mostrar, para eu me exibir, eu já estou contrariando o que eu escrevi, Exatamente. É um entendeu? tema tão delicado, É muito delicado. tão autocrítico, né, Exatamente. que Então eu tenho que ter bastante cuidado em policiar e sempre oro a Deus para que o Senhor sempre venha saber o meu tamanho, o meu lugar, a minha posição e somente a Ele a honra, a glória, porque tudo que eu tenho, como disse C.S. Lewis, tudo que eu tenho não vem de outra pessoa a não ser dele mesmo. É do próprio Deus que vem. Então, os dons, os talentos, a palavra, a pregação, a igreja, o ministério, tudo é dado por ele. Então, para ele sempre o louvor e a glória para sempre. graças a Deus. Só pra gente fechar aqui, pastor, a gente já tá conversando já há um bom tempo, é uma conversa muito boa, mas a gente sabe que tudo é limitado, né? É limitado, mas só pra gente entender a profundidade do assunto, como a gente resumiu agora há pouco, se Deus deixou de ser prioridade por outra coisa, aquilo virou idolatria, Exatamente. né? E de mesmo modo, quando você exalta mais o homem do que o Criador, mesmo sendo este homem levando a própria palavra de Deus, aí você também já está, Eu trato nesse assunto sobre o estrelismo gospel, né? viu? Rapidamente aqui, pastor, por exemplo, eita, só é bom se pastor tal pregar, só Exatamente. é bom se tal cantor, Exatamente. só é bom, eita, aquela irmã não tava, então não vai ser Não bom vai o ser. círculo de oração, e Exatamente. por aí se vai, né? É algo muito Coloca extenso. uma adoração e uma fé muito grande no homem. Eh, Paul Washer, quando eu estava pregando, ele pregou aqui numa conferência aqui no Brasil, bastante conhecida, Consciência Cristã. Quando ele estava pregando, ele entrou, ele foi logo, ele disse para o público, se ele pudesse pegar todos os irmãos que estavam lhe ouvindo e levar para o século XVII e apresentar os teólogos puritanos e apresentar aí para o século XVI, apresentar os teólogos, os reformadores, eles entenderiam que o homem não deve ser adorado de maneira nenhuma, nenhum pastor, nenhum pregador. Nessa hora o povo aplaudiu ele. Isso eu quero pedir para vocês, não me aplaudem. Chega de aplausos para o homem aqui. Então, porque ele disse assim, eu quero viver mais. E quando o homem começa a dividir a glória de Deus com ele, Deus ele tira esse homem. Então ele é um homem ele é muito preocupado em sempre centralizar a glória de Deus. E aqui eu falo a fama de cantor. Você pode ver que os cantores hoje aí são tratados como astros e estrelas, os pregadores, entendeu? Então os homens, ao invés de pregar contra isso, eles estão abraçando, Alimentando também, né, alimentando pastor? essa glória. Então isso é muito perigoso. Não é, não, não, como é que eu posso falar? Isso é tão claro que hoje a gente tem se decepcionado muito com figuras Uhum, daquilo que nós chamamos de mundo gospel, né? isso, Desse mercado gospel, né? Por exemplo, quando a gente pega, por exemplo, o JA, hoje está na mídia detonando as igrejas, uma né? tristeza. Ele que teve toda uma carreira dentro da Isso, igreja, se tornou conhecido dentro da igreja e depois, né, foi por outro caminho isso, que todos nós sabemos qual foi. Ele se declarou homossexual, isso. LGBT, trans, aí vai um monte de vertentes. Não sabe o que é que quer. A gente não tem um denominador comum nisso, né? Aham. E a gente vê que aí vem uma decepção, mas era crente, os hinos eram lindos e tal e tal. E assim porque as pessoas
tende a colocar sempre ali no seu gosto, né? Focar no homem. O foco no homem, né? E a gente tem visto essa decepção em muitos cantores que têm bonitos hinos, mas que a conduta dele é de alguém que depois leva a decepcionar, né? E só como se diz tem um modo de dizer, só tem um se tiver o outro, né? Se tem a pessoa que está servindo de ídolo, é porque tem a pessoa que está se colocando como idólatra para ele, né, Exatamente, pastor? exatamente. Então isso tem acontecido muito, Isso. né? Se tem o ídolo é porque está tendo a pessoa para idolatrar. Exatamente. Então hoje muitos cristãos, muitos evangélicos estão às vezes fazendo isso de forma involuntária, sem o entendimento, sem abrir a sua mente ali, deixar o Espírito Santo alertá-lo sobre isso, e aí vem a decepção, Isso. né? E muitos comentários hoje a gente tem visto agora, tem mais outra polêmica com aquele cantor Jessé Aguiar, e, inclusive, ele é até taxado assim que os louvores são muito autoflagelos, muito para curar as feridas dele, a depressão. É algo assim, Deus Esquece Deus. e fica ali, é o meu alívio, é isso, e eu preciso, então me cura, porque eu sou assim. E nisso, quando surge uma polêmica, aí aquelas pessoas desabam porque tinham Isso. ele como uma referência, Isso. para não usar a palavra logo ídolo. Essa questão, nós devemos ter bastante cuidado também nesse quesito, porque Paulo disse assim: sejam os meus imitadores, como eu sou de Cristo. Ele se coloca para imitar ele, porque ele imita Cristo. Aqui está o grande perigo. É que o homem ele tem que entender que ele não é Deus, mas sim a imagem de Deus. Nós estamos aqui para refletir a imagem dele. E como é que eu vou refletir essa imagem? Vivendo o seu caráter, a sua santidade, a sua retidão. Então, a partir desse momento, o homem, ele deve sim viver essa vida de santidade e retidão, mas entender que isso é para levar a glória não para mim, mas para o Deus do qual eu estou refletindo. Então, infelizmente, as pessoas estão colocando tanta fé no homem. Vamos supor, se um pastor cair, tem gente que se desvia. Se um pastor adulterou, colocou tanta fé naquele homem que se desvia. E é bem verdade que um homem de Deus, ele tem que refletir a imagem de Deus. Agora, você tem que entender quem é santo, quem é reto, quem é perfeito. E a quem eu sirvo e adoro é Jesus. Por isso que o escritor aos Hebreus manda olhar firmemente para ele. Para ele. Para ele. Olhai firmemente para o autor e o consumador da fé. Aquele texto ele é tão interessante, é porque o povo estava saindo dos caminhos do Senhor. Aí ele disse: portanto, nós estamos rodeados de uma grande nuvem de testemunhas. A nuvem de testemunha ali não é as pessoas que estão me vendo, não. A nuvem de testemunha ali é quando você lê no capítulo 11, aí você vai ver os heróis da fé. Aqueles homens viveram uma vida santa, reta, em busca da promessa. Muitos foram mortos, mas permaneceram firmes. Não negaram a fé e em busca da fé. Quando você chega no capítulo 12, ele diz: portanto, nós estamos rodeados de uma grande nuvem de testemunhas. Ou seja, vocês judeus, estão voltando para o judaísmo, vocês têm exemplo aí dessas pessoas do passado. Homens que seguiram, foram até mortos, mas não negaram a fé. Não negaram a fé. Para vocês estão achando pouco? Olhai firmemente para o autor e consumador da fé, que é Cristo Jesus. Ou seja, nós temos esses homens que viveram santos e nós temos o próprio Filho de Deus. Então, para você ter a sua fé firme, olhe para aquele que consumou tua fé. Ele é o autor da fé na cruz, ele é o consumador da fé na ressurreição. Então devemos olhar para ele. Que algo maravilhoso, Que ele né? nunca pecou, nunca falhou e nunca vai pecar e nunca vai falhar. A palavra de Deus é maravilhosa, o evangelho do nosso Senhor Jesus é maravilhoso e é sempre bom a gente sentar, que né, a gente sentou aqui, e falar das maravilhas de Deus, né? Falar também daquilo que Ele quer que nós
possamos mudar, né? Isso. Dentro de nós, através do seu Espírito Santo, através da Bíblia e através de obras como essas aqui escritas pelo nosso querido pastor Natanael Diogo Santos. Eu peguei aqui direitinho. Então, meu querido pastor, quero aqui lhe agradecer, né? Tem mais alguma coisa assim que o senhor poderia falar? Que eu, tipo, não toquei no assunto. Rapaz, eu queria falar isso e Não, tudo foi foi uma tratado conversa aqui, uma bem, conversa boa, bem uma conversa completa. bem boa. E- E futuramente a gente já vem aqui, é, tipo, com outro pastor, com alguém pra gente tratar desse assunto, assim, Sim, tendo duas percepções, né? isso, É bem interessante. Então, de exatamente. já eu quero agradecer ao nosso querido pastor Natanael, que esteve aqui falando sobre os seus livros, inclusive agora também do seu último, que foi esse lançamento que já ocorreu, Quebrando a Idolatria no Meio do Do cristianismo. Cristianismo. E eu me sinto muito feliz de recebê-lo aqui, pastor. Lhe agradeço e deixo aqui, né, essa dica para essa grande obra. Pastor, como que a pessoa pode adquirir esse livro? Pode falar conosco, nós moramos ali na rua Coelho Macedo. Eu não tenho o meu número aqui, quem grava o meu número assim bem é minha esposa, eu não, também não trouxe aqui meu celular. Mas Vai estar os vai contatos estar lá os contatos do no nosso direito. podcast. Isso, viu? Aí nós vamos estar sempre falando. Então você pode ajudar o nosso ministério adquirindo esta obra. Esta obra aqui, Os Dois Testamentos, Pode mostrar ali, pastor, nessa câmera. Os Dois Testamentos está na Amazon, viu? Tá na Amazon. Tá Rapaz, na Amazon, tá no Shopee, é Shopee que chama? Shopee. Shopee, está nas Americanas, tá Rapaz. na Magazine Luiza e tá em outros sites aí, na El Shaddai em São Paulo, tá em muitos sites do Brasil. Você pode colocar lá os E dois. quando que esse entra? Esse daí possivelmente a editora vai estar colocando, ela está ainda organizando ali ainda no seu catálogo e ela já vai estar organizando lá para depois nós apresentar o site da editora, que é a Fonte Editorial, viu? Um livro muito bonito, né? Muito trabalhado. Vou adquirir o meu também, viu, Viu? pastor? É para a gente estar mergulhando aí nesse assunto, que com certeza vai ter o volume 2 porque é muito extenso. O assunto é muito extenso, é Com verdade. certeza eu acredito que ainda saia talvez até o volume 2 desse mesmo Amém, tema. amém. Mais uma vez, muito grato, Ó, pastor, por sua presença aqui. E deixa aqui o espaço para o senhor fazer suas considerações finais. neste momento eu quero aqui agradecer, primeiramente, o nosso Deus, e agradecer aqui o nosso querido, aí profetizando, Tiago Jonathan, que Deus venha lhe abençoar cada vez mais. Muito obrigado aqui pelo espaço, pela oportunidade. Foi uma conversa maravilhosa e que o Senhor sempre continue te prosperando, você e sua família. Quero aqui agradecer todos os nossos queridos amigos, irmãos que estão assistindo este podcast e que o Senhor venha abençoar cada um e ajude. Aqui está este livro, Quebrando a Idolatria no Meio do Cristianismo. Não, aqui não é um livro de seitas e heresias, mas é um livro que nós procuramos tratar uma abordagem histórica e teológica sobre a idolatria, e nós convidamos que você venha, sim, adquirir esta obra, venha presentear para uma pessoa. Então, nos ajude, você vai estar crescendo no conhecimento do Senhor, e o nome do Senhor vai estar sendo glorificado através desta obra, e você vai estar ajudando o nosso ministério, em nome de Jesus. Um abraço a todos. Amém. Valeu, muito obrigado. E para você que esteve nos acompanhando agora até o finalzinho desse podcast, que o nosso grande Deus possa continuar abençoando você, toda a sua família e adquirindo essa obra do nosso querido pastor, que nós possamos ter mais conhecimento para que nós possamos fugir, né, da aparência do mal, fugir de tudo aquilo que vai contra a vontade do nosso Deus. Você que pode perguntar aí o preço, o valor é R$ 50, viu? A editora pediu para nós vender a este preço. É um livro grosso, né? E um material muito bom. Então, este é o valor desta obra, um valor de 50 A gente reais. pode até dizer, pastor, mesmo com as dificuldades que está tendo, né? Isso, Mas a gente pode dizer que é um valor simbólico. Sabe por quê? Você vai ter uma obra que foram mais de 5 anos para ser concluído, e você vai comprar algo palpável, isso. né?
que você vai levar para sua casa Isso. e através dele você vai adquirir algo que não é palpável, É, né? Que vai ficar aqui, ó, dentro da sua mente, é né? verdade, é Vai verdade. ficar ali guardado como conhecimento e conhecimento é algo que ninguém tira de você, É né? verdade, ninguém. Então, adquira, é muito importante e ajude, né, um conterrâneo aqui de Coroatá Isso. que Deus está usando e com certeza vai usar mais ainda na sua obra. Então, muito obrigado e até o próximo podcast, se Deus quiser. Valeu!